Livro Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso de Ligório. Capítulo 11. Mas devemos também persuadir-nos que a secura espiritual não é sempre um castigo, mas muitas vezes disposição de Deus para nosso maior bem, e também para nos conservar humildes. Em ordem a que São Paulo se não tornasse vaidoso com as mercês que tinha recebido, permitiu o Senhor que ele fosse molestado com tentações de impureza. E para que a grandeza das revelações me não exaltasse, me foi dado em estímulo de minha carne, anjo de Satanás, para atormentar-me. Aquele que ora a Deus com espiritual doçura e deleite, bem pouco faz. É um amigo e companheiro à mesa, mas me deixará no dia de aflição. Vós não considerais como verdadeiro amigo aquele que só vier à vossa mesa e tomar parte em vossos divertimentos, mas sim aquele que vos vem valer nos trabalhos, e vos acudir nas tribulações, sem que disso tire vantagem própria. Quando Deus manda a obscuridade e desolação, é para pôr à prova os seus verdadeiros amigos. Palladio, tendo sofrido grande secura espiritual na oração, foi consultar São Maurício, que lhe disse: quando o inimigo vos tentar para que deixeis a oração, dizei-lhe: eu me satisfaço de aqui ficar pelo amor de Jesus Cristo, e mesmo só para guardar as paredes desta cela. Tal deve ser a vossa resposta quando fordes tentado a não continuar na oração, porque vos parece que nisso perdeis tempo. Dizei nessas ocasiões: aqui estou para agradar a Deus. São Francisco de Sales dizia que se nós nada mais fazemos quando rezamos do que afastar distrações e tentações, que rezamos bem. Taulero também diz que aquele que no tempo da secura espiritual perseverar na oração, lhe concederá a Deus maiores graças do que aquele que orar com sensível devoção. O padre Rodrigues diz que um certo homem confessava que pelo espaço de 40 anos não tinha experimentado consolação alguma na oração, mas que naqueles dias em que orava se sentia mais forte em virtude. Porém, que se não orava conforme o costume, se sentia possuído de tal fraqueza que estava inteiramente incapaz de fazer obra alguma. São Boaventura e Gerso dizem que muitos que durante a oração não têm a atenção que desejam, servem mais a Deus do que outros que a conservam, porque esta falta os obriga a serem mais diligentes. Pois que se assim não fosse, se poderiam tornar negligentes e soberbos, na ideia de que haviam achado o que procuravam. E o que temos dito da secura espiritual podemos também dizer das tentações. Porém, se Deus permite que sejamos tentados, ainda que devemos trabalhar para evitar as tentações, sejam estas contra a pureza ou contra qualquer virtude, não devemos lastimar-nos, mas também nisto resignar-nos à divina vontade. São Paulo, quando deprecava para ser livre da tentação e pura, respondeu o Senhor: a minha graça te é suficiente. E assim, quando Deus não nos concede a mercê de vivermos libertos de tentações que nos molestam, digamos: Senhor, faze e permite o que quiseres, a tua graça me é suficiente, mas dá-me o teu auxílio para que eu não a perca. Não são as tentações, mas o consentir nelas que nos priva da divina graça. Quando resistirmos às tentações, tornamos-nos mais humildes e adquirimos mais merecimento, que nos induz a recorrer a Deus com mais frequência, e nós estamos mais longe de o ofendermos, unindo-nos mais intimamente a Ele com o seu santo amor. Capítulo 12. Finalmente, devemos unir-nos à vontade de Deus no que toca à nossa morte, tanto no tempo como na maneira que Deus tenha determinado que ela nos chegue. Santa Gertrudes, subindo uma vez a um monte, perdeu o equilíbrio e caiu em um vale. Suas companheiras perguntaram-lhe se não temia morrer sem os sacramentos. Ao que a santa respondeu: eu tenho grande desejo de morrer com os sacramentos, porém deixo isso à vontade de Deus, porque a melhor disposição para a morte é voluntariamente submeter-nos ao que Deus tiver determinado. Portanto, desejo a morte, que o Senhor for servido enviar-me. São Gregório relata nos seus diálogos que os vândalos, tendo condenado à morte um certo sacerdote chamado Santolo, lhe deixaram a escolha do gênero de morte. O santo homem recusou escolher e disse: eu estou nas mãos de Deus, e receberei aquela morte que ele permitir que vós me deis. Não quero outra.
Este ato foi tanto do agrado do Senhor que aqueles bárbaros, tendo resolvido degolá-lo, o braço do algoz, quando ia descarregar o golpe, foi suspendido, e aqueles homens, à vista de tão grande milagre, lhe concederam a vida. Portanto, quanto ao gênero de morte, devemos considerar o melhor aquele que Deus nos tiver determinado. Digamos sempre, quando pensarmos na morte: Senhor, salvai a minha alma, e decretai a minha morte como vos aprouver. Também devemos unir-nos com a divina vontade quanto ao tempo da nossa morte. O que é este mundo senão uma prisão, na qual sofremos e estamos em contínuo risco de perder a Deus? A isto exclamou Davi: soltai a minha alma de sua prisão. Isto fazia Santa Teresa suspirar pela morte. Quando ela ouvia as horas do relógio, alegrava-se e consolava-se que uma hora de sua vida estava passada, hora de perigo de perder a Deus. O padre Ávila dizia que aquele que não está em disposição imprópria para morrer deve desejar a morte, pelo perigo de perder a divina graça durante a vida. Que coisa pode ser mais desejável e mais deleitosa do que assegurarmos-nos, por uma santa morte, da impossibilidade de perder o favor e graça de Deus? Mas vós dizeis que nada tendes feito e adquirido para a vossa alma. Porém, se Deus quisesse que vós agora morresseis, que faríeis depois se tivesseis vivido contra a vontade de Deus? Quem sabe se teríeis aquele feliz fim que esperais? Quem sabe se mudaríeis vossos costumes, se caireis em novas culpas e vos perderíeis? E então, se nada fizesseis enquanto vivesseis, não vos seria possível o não cometer culpas, por leves que fossem. Porque, pois exclama São Bernardo, porque desejamos nós a vida, a qual quanto mais se prolonga, mais pecaminosa é. E é certo que um único pecado venial desagrada mais a Deus do que lhe agradam todas as obras boas que possamos fazer. Eu digo mais, aquele que pouco deseja o céu, prova que tem pouco amor a Deus. Quem ama deseja a presença do objeto amado, porém nós não podemos ver a Deus se não deixarmos a terra. E por consequência os santos suspiravam pela morte, para poderem ir ver o seu amado Senhor. Assim exclamava Santo Agostinho: ó, que possa eu morrer, que possa eu ir ver-te. Também São Paulo desejava de se ver livre do cárcere do corpo e estar com Jesus Cristo. Igualmente Davi: quando irei e aparecerei diante de Deus? E assim também dizem todas as almas que amam a Deus. Certo autor refere que um cavalheiro indo caçar a um bosque ouviu um homem cantando melodiosamente. Parou e ouviu um pobre leproso cheio de chagas. Perguntou-lhe o caçador se era ele quem estava cantando. Sim, respondeu o leproso, era eu. E como podeis vós cantar e estar contentes suportando aflições e dores que vos vão gradualmente privando da vida? O leproso respondeu: entre mim e o Senhor nada mais há que esta muralha de barro que é o meu corpo. Removido este obstáculo, eu gozarei o meu Deus, e vendo que todos os dias me vai caindo os pedaços, alegro-me e canto. Capítulo 13. Enfim, também nos graus de graças e glória, é preciso uniformarmos-nos com o divino querer. Devemos estimar aquelas coisas que pertencem à glória de Deus, mas devemos estimar ainda mais a sua divina vontade. Devemos desejar amá-lo mais que os serafins, mas não devemos desejar maior grau de amor, que não seja aquele que o Senhor tem determinado conceder-nos. O padre Ávila diz: eu creio que os santos desejariam ser ainda melhores do que foram, porém esses desejos não perturbavam a paz de suas almas, porque eles, se assim o desejavam, não eram por motivos de próprio interesse, mas para a glória de Deus, a cujas distribuições se submetiam, ainda que ele menos lhes desse, estimando como perfeito amor o estarem satisfeitos com o que Deus lhes tinha dado, e não apetecendo mais. Assim Rodrigues o interpreta, que ainda que devemos ser diligentes em aspirar à perfeição, até onde possamos chegar para não servir de escusa à nossa preguiça e tibieza, como alguns fazem e dizermos: Deus nos dará isto, eu posso fazer só isto. Contudo,
Quando faltamos nesta carreira, não devemos perder a nossa paz de espírito, nem a conformidade com a vontade divina, a qual permitiu nossa falta, humilhar-nos e arrepender-nos, e procurando maior adjutório em Deus, prosseguir nossa carreira. Por este modo, ainda que aspiremos a ser exaltados no céu ao coro dos serafins, não por certo para termos maior glória, mas sim para dar maior a Deus e amá-lo ainda mais. Todavia devemos resignar-nos à sua santa vontade, contentando-nos com aquele grau que a sua misericórdia se digne conceder-nos. Seria, pois, grande culpa desejar dons de sobrenatural oração e particularmente êxtase e revelações. Os mestres da vida espiritual nos ensinam, quando as almas são favorecidas com tais dons, que deveriam orar para serem privadas deles, para poderem amar a Deus pelo puro caminho da fé, o qual é o mais seguro. Muitos têm chegado à perfeição sem esses sobrenaturais favores. A virtude é bastante para levar a alma à santidade, e principalmente a da uniformidade com a vontade de Deus. E se Deus se não apraz de elevar-nos a um sublime grau de graça e glória, devemos conformar-nos à sua santa vontade, pedindo-lhe que, ao menos por sua misericórdia, sejamos salvos. Se assim fizermos, a recompensa não será pequena, a qual o nosso bom Senhor derramará sobre nós pela sua bondade, porque Ele ama sobretudo aqueles que se resignam às suas determinações. Numa palavra, devemos olhar para tudo quanto nos acontecer, como vindo das mãos de Deus, e a este fim se devem dirigir todas as nossas ações. Fazer a vontade de Deus, fazê-la porque é a sua vontade. E para assim o observarmos mais seguramente, devemos deixar-nos guiar por nossos diretores, em ordem a conhecermos a vontade de Deus a nosso respeito, tendo grande confiança nestas palavras de Jesus Cristo: aquele que vos ouve, a mim ouve. E sobretudo devemos ser cuidadosos de servir a Deus por aquele caminho que Ele quer que o sirvamos. Digo isto em ordem a evitar a ilusão de muitos que se entretêm com a ideia de que estão perdendo seu tempo e dizem: se eu estivesse em um deserto, se entrasse em um mosteiro, se eu estivesse em outra qualquer parte que não fosse esta, distante de parentes e companheiros, viria a ser santo, praticaria estas ou aquelas mortificações e me entregaria toda à oração. Eles dizem: eu faria. Mas, no entanto, suportando involuntariamente a cruz que Deus lhes tem dado, não caminhando pela vereda que o Senhor lhes tem mostrado, não só se não tornam santos, mas fazem-se maus, péssimos. Estes desejos são muitas vezes tentações do diabo, porque não são conformes com a vontade de Deus, e devemos por isso rejeitá-los e tomar ânimo para servirmos a Deus no caminho que Ele nos tem escolhido. Fazendo assim, viremos a ser santos em qualquer estado de vida em que o Senhor nos tenha colocado. Queiramos, pois, sempre o que Deus quer, e fazendo assim, Ele nos abraçará em seu seio. Para este fim, façamo-nos familiares com certas passagens da Escritura, as quais nos chamam a unir-nos em todo o tempo com a divina vontade. Senhor, que queres tu que eu faça? Dize-me, ó Deus, o que queres de mim, e eu cumprirei a tua vontade em todas as coisas. Eu sou teu, salva-me. Já não sou de mim mesmo, mas teu, ó Senhor. Faze de mim o que for do teu agrado. Particularmente quando alguma pesada adversidade nos oprime, a morte dos parentes ou amigos, ou a perda de bens ou de reputação, digamos: sim, meu Pai, sim, meu Deus, porque assim vos é agradável. Sim, meu Pai e meu Senhor, assim seja feito, porque assim te agrada. E, sobretudo, nos seja preciosa aquela oração que Jesus Cristo nos ensinou: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso Senhor disse a Santa Catarina de Gênova que todas as vezes que recitasse o Pai Nosso, se demorasse particularmente nestas palavras, rogando-lhe que ela pudesse cumprir na terra a sua santíssima vontade, com a mesma perfeição com que os bem-aventurados a cumprem no céu. Façamos, pois, outro tanto, e seremos santos no céu.